Bem-vindo aqui ao Morning Call. Hoje nós vamos falar, sobre um assunto que eu acho que interessa a muitas pessoas, tá? Esse assunto está relacionado com os ativos, tá? Bom, aqui no canal Mestre dos Derivativos, né? Aqui no vídeo, nós temos a capa do vídeo mostra, né? Três ativos. Mostramos três ativos muito interessantes. Tá? São três ativos de inovação. Tá? E aí na capa a gente vê o seguinte: tem dois ativos que não são de inovação. São ativos da velha escola. Da velha escola. Tá? Então vamos lá. Tá? Então na capa tá assim. Você tem lá os ativos lá que são da velha escola, que é o ZIVB, tá? No ZIVB e o SVIX. Tá? Esses daqui são da velha escola. E tem outros ativos que são muito bons. Se você pegar aqui, ó, quanto que tem alguns ativos aí relacionados com biotecnologia, tá? Quando você vai ver, no final das contas, esses ativos que são de biotecnologia, de inovação, eles nos últimos tempos não têm se dado muito bem, não. Né? E quais são os ativos que se deram bem? Por incrível que pareça, são os ativos da velha escola. Por que da velha escola? Dos velhos modelos econômicos. Tá? Bom, apesar de alguns ativos serem muito novos, né? Então eu gostaria que vocês dessem uma olhada nesses dois ativos aqui, ó, ZIVB e SVIX. Por incrível que pareça, embora eles tenham pouco tempo de vida, tá? Esse daqui eu ajudei indiretamente na participação, na formatação dele. Ele é um modelo matemático bem simples. E esse também é um modelo matemático bem simples. E por que que eu falo que ela é da velha escola, é do modelo antigo? Eu vou voltar o tempo aqui, 1997. Estava lá em 1997, era começo de 1997, e eu estava lá numa avenida, lá do Morumbi, chamada, acho que é Sucre Zaidan, tá? Era o nome lá da avenida. Eu estava lá reunido, tá, com dirigentes, né, de três grandes bancos internacionais. E eu estava conversando lá com eles, né, que eu fui apresentar uma proposta de modelo de fundo. Bom, eles ouviram, viram lá que o negócio parecia ser legal. No final das contas, eles não. Assim, olha, é legal esse modelo, né? Um fundo só de modelagem matemática, mas eu acho que não tem mercado para isso, porque o pessoal não está acostumado, né? Bom, o que eu percebi foi o seguinte, tá? Que as pessoas estavam acostumadas a perder dinheiro, principalmente em fundos. Então, olha só, eu via lá no ano de 1995, por exemplo, olha só, deixa eu só recordar 1995. Em 1995, o Ibov ficou mais ou menos estável, acho que 0%. Os fundos de ações tinham perdido em média 28%. Esse era o resultado. Tá? Bom, em 1996, tá, a bolsa subiu 64%. Tá? E os fundos de ações subiram na média 45%, foi mais ou menos essa a média. Olha só a distorção aqui de 19%. E sempre a desculpa que o pessoal dava, que os gestores davam, era o seguinte: ah, não, é porque antigamente a cota era cotizada pela média. Ele falou assim, é porque existe uma distorção entre cotização média e cotização final, tá? E custo final. Por isso que dá essa distorção. Mas 19% no ano, eu achava aquilo um absurdo. Né? Aí eu propus, eu falei assim, olha, faz o seguinte, não é mais fácil você fazer o seguinte? O que é o índice Bovespa? Não são lá, pega lá 80% dos mais representativos do índice Bovespa, que dava mais ou menos lá o quê? 40 ações. Você pega as 40 ações que tem maior participação do índice, vai lá, 40 ações com maior participação do índice, coloca ele em. Pega um fundo, deixa lá 60% ou 70% na renda fixa e 30% em ações do índice Bovespa. E faz o rebalanceamento. E como é que vai ficar esse rebalanceamento? É bem simples. Você vai chegar no final do mês, então vamos supor que a renda fixa rendeu 5%, é isso mesmo. Dava 5% a renda fixa. Há quem diga que a renda fixa é uma perda fixa. Pode ser agora,
que a inflação está alta, não sabemos se realmente repõe o valor, mas no passado não. No passado a renda fixa no Brasil era um negócio absurdamente bom. Tá? Ganhava aí 10, 12, até 25% acima da inflação, sem você ter nenhum risco aí, exceto risco de crédito do banco. Então, qual que era a proposta? Depois, no final do mês, você vai ver o seguinte. Então, vamos supor que você tem lá 100 mil e no final do mês ficou lá, vamos dizer, no final do mês, vamos supor que ficou 110 mil, por exemplo. Então, desses 110 mil, você ia rebalancear. Se você tivesse uma alta muito grande nas ações, o que ia acontecer? A participação dele ia superar os 30% e se ele tivesse uma queda significativa, a participação dele ficava menor que 30%. E você rebalanceava isso. Ou seja, no final das contas, o que estava fazendo? Quando a participação das ações era superior a 30%, quer dizer que as ações subiram muito mais do que a renda fixa. Então você vai estar vendendo ações e comprando renda fixa. E vice-versa, quando o mercado cair, a participação cair, você vai ter o quê? Em vez de ter 30%, vai ter 28%, por exemplo, em ações. Você vai tirar 2% da renda fixa e comprar em ações. Né? Então, no final das contas, qual que é o modelo matemático aí? Qual que é a dinâmica? Qual que é a mecânica do negócio? A mecânica do negócio é o seguinte, é que você vai comprar na baixa e vender na alta, é isso. Porque quando aquela parcela das ações for muito superior à da renda fixa, na sua proporção, você vai estar vendendo e comprando ele. Você vai pensar assim, pô, mas isso é um modelo antigo? Sim, são modelos antigos. Isso são modelos, olha, não, se você for pegar na história, comprar na baixa e vender na alta, foi talvez o modelo mecânico mais vencedor de todos. Mais vencedor de todos. Você acha que os fenícios, os comerciantes fenícios, eles compravam, eles estocavam quando a mercadoria estava em alta? Não. Esperava lá vir uma crise ou então uma superprodução, estocavam lá as suas mercadorias, né? Depois embarcavam nos seus navios e faziam comércio no norte da África, faziam comércio lá no mar Mediterrâneo, e assim que funcionava. Então esse modelo antigo de você pegar comprar barato e vender caro, tá? É o mais simples que tem. E por que que os fundos, de um modo geral, os gestores, os inovadores não conseguem fazer isso? Porque na inovação, tá? Se você pegar aqui qualquer ativo de inovação, você pode pegar um ativo de inovação que parece muito promissor. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo de um ativo que é muito biotecnologia. Tá? Se você for lá procurar lá bio, né, BIO, e coloca lá ETF, você vai ver que a ETF de biotecnologia não se deu muito bem nos últimos tempos, não. Você vai ver que ele só apanhou. Só apanhou. Mas por que isso? Porque qualquer segmento novo, você vai ter muitos tropeços. Por mais otimista que você seja, você vai ter muitos tropeços. Sabe por quê? Porque na tecnologia nova, você está o quê? Né? Você está fazendo o quê? O que você tem lá é o quê? É um aprendizado. Você está aprendendo enquanto você está operando, que você está mexendo. E com certeza você erra mais do que acerta. Só que o erro, quem é que paga? Quem paga o erro é o acionista, né? Não é o dono da empresa, não é o CEO. Tá? Então, esses modelos de inovação, você pode ver, todos aqueles negócios que inovaram, vem aqui no Brasil mesmo, aqueles fundos aqueles FIIs que começaram a fazer inovação, tá? A grande parte não se deu muito bem, não. Não se deu muito bem, não. Tá? O FII tradicional, aquele do tijolo, esse sim, isso daí é legal. Do tijolo, isso daí é legal mesmo, porque pelo menos eu acredito mais no tijolo do que nos FIIs papéis. Agora, claro que nos FIIs tijolo, né, muitas vezes ele pode ter tido uma precificação muito elevada, principalmente no IPO, e aí você já viu o que acaba acontecendo. Você acaba sofrendo, mas depois de um tempo, se o imóvel for bom, você consegue aí equilibrar as contas aí, acaba não tendo prejuízo muito significativo. Em geral, ele continua pagando os seus dividendos. Mas vamos dar uma olhada, né, nisso daqui. Então, aquele modelo que eu apresentei lá para os bancos, o que aconteceu? Não é que eles recusaram o modelo. Assim, poxa vida, mas eles achavam difícil operacionalizar aquilo. Aí eu falei assim, olha, me desculpa, mas quanto custa a sua equipe de análise aqui? Nossa, a equipe de análise é um absurdo. Tinha lá uns 5, 6 analistas, gestores, né, de salários que hoje valem quase 50 mil. Eu falei, esse modelo é bem simples. Ó, a gente pode fazer um modelo matemático muito simples, muito antigo, da escola antiga mesmo. Que é o quê? Ó, você pega um fundo, coloca lá 70% em renda fixa, em LFT, 30% em BOVA 11,
Então, quando o BOV11 estiver muito mais alto que 30%, você vende ou vende a opção dele, e quando ele cai, a participação dele cai, você pega e compra ele. Você vai estar vendendo caro e comprando barato. Isso é o que vai acontecer. Agora tem que ver se essa oscilação que você tem, esse ganho com gradiente, se ele compensa ou não. Talvez não compense. Talvez seja melhor você deixar tudo lá no DI, porque o BOVA11 aí, no longo prazo, aí, apanhou feio pro DI, né? Não consigo nem ganhar da poupança, né? Se pegar uma janela de tempo mais longa, ele não consegue vencer nem da poupança. Tá? O que é bastante estranho. Então vamos tentar dar uma olhada no que é isso daqui. O que é esse SVIX aqui? Bom, SVIX. Início 31 de março de 2022. 31 de março de 2022. Tá? Bom, isso aqui foi criado, tá? Foi criado porque havia uma necessidade de ter o quê? Um ativo físico que você pudesse zerar o delta da put no VIX. Estávamos operando o VIX, uma dificuldade, pedimos aí, procuramos gestores que já estivessem dispostos a fazer, a operar isso daqui. Tá? E aí apareceu uma gestora lá, acabou que criando esse fundo, tá? Essa ETF, SVIX. E por que ele é da velha escola? Ele é um modelo muito simples, então vamos lá. Me fala uma coisa, qual que é o grande problema, qual que é o maior problema das locadoras de carro? Qual que é o maior problema das locadoras de carro? Bom, o maior problema das locadoras de carro é um só, tá? Além da logística, tal, natural, né? É a depreciação. A depreciação é um negócio absurdo, absurdo para as locadoras de carro. Então o que eles têm que fazer? Bom, eles compram lá o carro novo, trabalham por um tempo nele, então existe uma curva de queda de preço, né? Mas que essa curva ela pode ser atenuada, por exemplo, quando você dá uma garantia, quando você dá uma revisada no carro, entrega o carro tudo funcionandinho, né? Então, quer dizer, as locadoras entenderam isso. Então, qual que é o modelo da locadora hoje? Compra o carro zero, usa ele durante 1 ano e meio, 2 anos, quando ele ainda não dá problemas significativos, tá? Quando ele não entra naquela curva de custo de manutenção elevada, é aí que ele faz, ele pega e vende o carro, tá? Então, essa dinâmica, então ele entendeu a dinâmica operacional. Ele vende antes de dar o quê? Começar a entrar naquela fase de depreciação acelerada, tá bom, né? E, por exemplo, gente que faz locação de equipamentos médicos. Como é que eles fazem? Também é a mesma coisa. É mais ou menos a mesma coisa. O que eles fazem? Compram equipamento médico, geralmente eles conseguem preços diferenciados no equipamento médico, eles alugam esse equipamento médico e antes que ele entre naquela fase de obsolescência, ele pega e vende. Tá? Então, trabalhar a degeneração, a degenerescência, é uma coisa muito antiga, muito natural. Tá? Então, lá no passado também, o pessoal que alugava prensas para azeitona, para extração de azeite, também muitos faziam alguma coisa semelhante. Né? Montava uma prensa, montava uma prensa, alugava essa prensa, e quando essa prensa já tinha passado por umas 3, 4 colheitas, né, de oliveiras, o que começava a acontecer? Aquela sujeirinha que vai prendendo lá, em alguma hora aquela madeira lá vai dar uma apodrecida, enfim, tá? Então ele tinha lá uma dinâmica operacional. Então cada um vai entender a sua dinâmica operacional. Tá? E uma dinâmica operacional simples, o que é? É explorar a degeneração. Tá? Explorar o que? A obsolescência. Então vamos lá. Vamos tentar entender o que é, por exemplo, esse ativo aqui, esse SVIX. O que é o SVIX? Bom, é bem simples. Por que a gestora aceitou ficar vendido em contratos do VIX? Tá? Então esse SVIX é muito simples. Se você procurar lá vai lá no Google, procura lá Central VIX. No Central VIX você vai aparecer o seguinte, vai aparecer uma curva mais ou menos assim, eu vou desenhar aqui, claro, né? Uma curva mais ou menos assim. Tá? Atualmente essa curva está mais ou menos assim, essa curva, tá? Mas as curvas assim. Então aqui para o futuro, né, ele atinge um pico lá em outubro, depois ele tem uma queda em dezembro, ele é mais barato o VIX. Tá? Então o que acontece aqui? O que eles fazem? Eles ficam vendidos no contrato de 1 mês. Mas esse contrato de 1 mês aqui. Tá? Então eles ficam vendidos no contrato de 1 mês. Observe que o contrato do segundo mês ele é mais alto, o valor é mais alto. Então o que ele vai fazendo? Quando ele vai chegando perto do vencimento, ele vai trocando esse contrato do primeiro mês pelo do segundo. E eles fazem essa troca bem simples. Cada dia troca 5%. Então, quando no dia zero, quando você tem lá a entrada, né,
da liquidez, quando entra a liquidez lá no contrato futuro, ele fica 100%, né, do seu notional vendido no contrato futuro. Vamos supor, vamos pegar um exemplo, para maio. Tá? Aí no primeiro dia útil em que entra, né, na liquidez do contrato, o que ele faz? Compra 5% de volta e vende 5% do mês seguinte para junho. E vai fazendo isso todos os dias. Quando chegar lá no primeiro dia de junho, ele vai ter zerado toda a posição de maio e está jogado tudo na posição de junho. Ele refaz esse trabalho aí. E por que esse fundo, se pegar o SVIX, é um negócio absurdo? Rendeu aí em torno de 190% nos últimos 2 anos. Por que ele levou essa vantagem tão grande? Só vamos tentar recordar o que aconteceu. O SVIX ele fica vendido em VIX. O VIX ele estava na época ele estava lá na faixa de uns 22, 23, agora está 12, 13. Tá? Então justifica sim, tá? Ele ter ganho porque o VIX caiu. Mas quando você pega os últimos 6 meses, você observa ele subindo incessantemente. Veio lá de mais uns 29, 30 para então de 42 que está agora. Né? E por que isso acontece? É uma mecânica simples. Como eu falei, ele vai vendendo o que está mais caro e compra o que está mais barato. Enquanto a curva estiver nessa estrutura aqui do VIX, ele vai funcionar. Ele vai acabar funcionando por quê? Quando ele vai comprando esse contrato que está vencendo, o valor menor, vai vendendo da frente. Quando o tempo passa, isso aqui tende a cair. Ele tende a cair, tem que se aproximar do VIX à vista. Então é um modelo bastante simples. Tá? E esse modelo não precisa ser nenhum gênio para criar isso daí. Basta observar, basta ter uma observação. Então veja que você vai falar assim, mas esses fundos são inovadores. Não são inovadores. Porque os inovadores, os fundos de inovação, a maioria está perdendo grana. A maioria está perdendo grana. Tem até um fundo lá, até esqueci o nome dele, né? Eu deixei lá na capa do vídeo, né? No canal Mestre dos Derivativos, aqui no YouTube. Então, quem puder, vai lá no canal Mestre dos Derivativos do YouTube, procura esse vídeo aqui, o Morning Call. Vocês vão ver que lá na capa ele tem o quê? Tem lá os ativos lá que a gente está observando, ativos de alta tecnologia, ativos de inovação. E esses ativos de inovação, o que a gente vê é o seguinte, a maioria deles não dão muito certo não. Tá? Agora, as coisas da velha escola, aquele modelo simples, fácil de operar, esses vencem o mercado. Vamos dar uma olhada nesse ZIVB. Tá? Depois vocês olham lá no Google, você vai ver esse ZIVB. Ele só tem 1 ano. Ele está rendendo em torno aqui, no último ano, rendeu 60%, sendo que ele está pagando, em média, ele está pagando em média 2% ao mês de dividendo. Nossa, mas como assim? Um fundo que paga 2% ao mês, mais ou menos, de dividendo? Pois é. Só que ela é um fundo que é antigo, de modelagem antiga. Ele só tem apenas 1 ano. Vou tentar... É o seguinte. Bom, vamos lá. Observando o VIX, vê-se o seguinte, o VIX. O VIX, né, você pega a curva dele, está mais ou menos nesse formato. Observe que aqui também tem uma inclinação acentuada. O que eles fizeram? Né? Então o pessoal que fez esse ZIVB, né, o pessoal que fez o ZIVB, eles devem ter feito uma modelagem com inteligência artificial, rede neural, sei lá o que eles fizeram lá. Tá? E perceberam o seguinte, que essa parte aqui ela é muito tensa, porque ela está perto do vencimento. Quem opera esse VIX curto aqui, ele está muito mais sujeito a uma alta volatilidade. Começar a observar que aqui existem pontos aqui que não tem uma volatilidade tão grande, tá? E que também tem esse diferencial aqui, que é essa diferença entre esse ponto e esse. Observar que também tem esse diferencial. Então o que eles fizeram? Eles vão lá e ficam vendidos em VIX superior a 3 meses, mais ou menos. Então eles ficam vendidos nos contratos mais ou menos de 3 meses e fazem a mesma mecânica de rolagem. Então quando vai chegando perto disso daqui, ele vai lá, vai comprando esse cara e vai vendendo esse daqui lá da frente, 3 meses lá para frente. 3 meses lá para frente. Só que como você tem mais ou menos somente 1/3 dos contratos está sendo feito a rolagem, a rentabilidade dele é muito menor. É muito menor do que do SVIX, que trabalha nessa faixa aqui e rola todo dia 5%.
Aqui todo dia ele rola em torno de 1,5% mais ou menos. Então o ganho ele é bem menor, só que ele tem se mostrado muito mais estável. Enquanto que o SVIX no último ano subiu mais ou menos 140%, o ZIVB, que é, vamos dizer, o concorrente do SVIX, ele subiu só 60% e só 60%, só que ele pagou dividendo todo mês, ele foi pagando dividendo. Ele é um fundo que ele paga dividendo, é uma ETF que paga dividendo lá nos Estados Unidos. Tá? Bom, esses ativos, eles são muito perigosos? São. Eles podem dar perda total. Eles são ativos táticos. Por isso que o ZIVB, por exemplo, eu não recomendo ele. Tá? Eu não recomendo ele porque ele não tem opções. Tá? Não tem opções com liquidez que você possa comprar. No SVIX, por exemplo, já tem as opções. Então quem quer carregar o SVIX, é melhor você comprar as opções, não comprar o ativo, porque ele pode perder tudo ou até ficar negativo. Então não é considerado um ativo ativo mesmo, né? Ele na verdade é uma ETF tática, tá? Ela serve para um objetivo tático que é ganhar o quê? A rolagem, né? E é muito simples de se observar isso. Como as rolagens são positivas, ele se aproveita da rolagem. Então esses modelos, tá? São modelos que já eram muito antigos, esses modelos aí. É que só agora, né, que o pessoal está começando a usar. Mas existe um fascínio exacerbado pela inovação. Um fascínio exacerbado. É só você ver os nossos IPOs. Todos os IPOs que tivemos aí em 2021, todos os IPOs, todos eles traziam vamos dizer assim, diziam que era uma coisa diferenciada, trazia uma grande inovação ideológica, tá? Enfim, tá? Só que o que você vai ver é que quem entrou no IPO em 2021, nas empresas que se diziam inovadoras, a maioria deu com os burros na água, tá? Infelizmente. Tá? E quando você vê os modelos antigos de trabalho, de agregar valor, esses que eu vejo que efetivamente funcionam. Então a gente fala assim, mas esses fundos são novos. O fundo é novo. Esses fundos são novos. Mas a ideia por trás deles é uma ideia muito antiga. É o quê? Ou é você comprar na baixa e vender na alta, que é bem mais simples, que é uma coisa bem simples. Né? E o que é alto, o que é baixo? O que é caro, o que é barato? Depende da sua referência. O que depende da sua referência. Mas se você sistematicamente comprar e vender, comprar barato e vender caro, você vai ganhar no médio prazo. Tá? E outra coisa, né, quando eu estive lá na reunião lá em 1997, lá na Zucchi Zaidan, né, foi também proposto outros modelos de fundos. Tá? O interessante é que as pessoas eles gostam de escutar as pessoas trazerem esses modelos, mas na implementação, que é muito simples, o pessoal é meio fraco, sabe? Meio fraco na implementação. Um negócio muito simples lá. Então, o que acontecia? Você observava que na época, a Telebrás, tá? A Telebrás e depois a Petrobras, né? Eles tinham o quê? Eles tinham uma oscilação intraday muito grande. Era muito grande a oscilação intraday. Então, o que a gente tinha percebido é o seguinte: olha, se você pegar e eu fazer um modelo super simples, assim, olha, quanto que você tem você pegar um fundo misto, aí, um fundo de benchmark misto, pega aí 60% de 60% de renda fixa e 40% de Telebrás, por exemplo, um fundo de privatização. Assim, é bem simples, porque você tem lá o recibo de Telebrás, que ele oscilava entre 50 e 58, só que entre 50 e 58 ele chegava a fazer essa trajetória coisa de 4, 5 vezes durante um mês. Eu falei, então, mais ou menos simples isso daí. Você deixa lá a venda, né, enquanto que você tem uma participação lá de 40%. À medida que o mercado vai subindo, essa participação aumenta. Então a gente já faz o cálculo, fica vendendo, por exemplo, um lote lá no 42, um no 43, um no 44, e vai indo, vai deixando os lotes à venda, de modo de você manter o enquadramento do fundo. E quando o mercado cai, você vai comprando de volta, você mantém o enquadramento e ganha esse spread diferencial. Tinha feito até as contas na época, num fundo deles que tinha acho que 200 milhões na época. Se fosse feito esse modelo aí, ele gerava algo em torno aí de uns 60, 70 mil reais por dia, só de imperfeição de mercado. Né? Só que, claro, né, o que a gente fala é o seguinte, é claro que entre a implementação e a ideia, a distância é muito grande. Mas esses fundos aqui estão aí para isso, para mostrar que modelos antigos de operação funcionam muito bem. É só não inventar. É só não inventar.
O SVIX, por que o SVIX vai funcionar? Porque historicamente, nos últimos... desde que existem os contratos do VIX, ele tem uma curva, tá? Ele tem o chamado contango persistente, em que a curva funciona assim. Os VIX curtos, eles estão sempre muito mais baratos que os VIX longos. Tá? Isso daí em mais ou menos 88% do tempo. E em 12% do tempo só, tá? É que o VIX longo, somente em 12% do tempo, em que o VIX longo é mais barato que o curto. Mas ele é o que nós chamamos o quê? De contango persistente, contango estrutural. Tá? E isso tem uma explicação. O VIX é o índice do medo. Então você tem mais medo de... vamos dizer assim, onde o seu risco é maior? De acontecer um desastre dentro de um mês ou de acontecer dentro de 6, 7 meses? Eu acho que é mais de 6, 7 meses. Então por isso que os VIX futuros são muito mais altos que o VIX à vista. E esse fundo está aproveitando o quê? Essa estrutura persistente dele para ganhar dinheiro com ele. E se você pegar lá vai lá no Google, procura lá SVIX, você vai ver a surra que ele dá em praticamente todos os outros ativos, tá? Não é porque o fundo é novo que a ideia é nova, a ideia é bem antiga. A ideia de você ganhar dinheiro com a estrutura de curva é muito antiga. Isso foi utilizado em 1950, 1960, lá, principalmente em 70, quando o petróleo estava começando a subir. O que acontecia? A curva ficava encontrando tão feroz, que ela tão inclinada, que ela chegava a dar 4, 5% de rolagem por mês. Então o que os petroleiros faziam? Ficavam vendidos em contratos futuros de petróleo, e aí quando o mercado chegava mais perto do vencimento, em geral, esse diferencial de curva do petróleo, né, o contango estrutural, o contango dele, acabava o quê? Fazendo com que eles tivessem lucros muito maiores do que a própria produção de petróleo. Então, isso daí é uma ideia antiga. Ganhar o quê? Com o decaimento, né, do valor extrínseco de curva. Isso é uma coisa muito antiga. Agora, o SIVB, ele é talvez um pouquinho mais moderno, né, o ZIVB, né, o ZIVB, ele talvez um pouquinho mais moderno na sua concepção, porque ele já fez o estudo de volatilidade e percebeu que esse modelo aqui distribuindo 33% em cada um dos vencimentos após o terceiro mês, ele é muito mais estável do que o SVIX. Só que ele é muito novo. Ele só tem um ano de existência, começou no dia 11 de abril de 2023. Ele é muito novo ainda, mas ele já mostra que ele é superior. Então, acho que para quem vai investir, se você fizer o jogo certo, fazer a operação certa, não inventar demais, quero fazer uma venda coberta, tá, pode fazer. Pode fazer, mal não vai te fazer, melhor que você comprar ele a seco, tá? Vai fazer uma venda coberta de Ambev, isso vai funcionar. Isso é uma coisa antiga. Agora, todas as inovações que tem, eu prefiro deixar o quê? Deixar o pessoal correr o risco da inovação. Aí depois, se der certo, a gente entra junto. Se não der certo, né, eu não perco dinheiro junto com o pessoal aí, tá? Então você vê que teve muito IPO aí que realmente você mostrava ser uma ideia extremamente inovadora, só que quando vai lá no mercado, começa a ver que você não consegue ter lucro, que você tem uma dificuldade operacional muito grande, enquanto que quando você pega um produto, ou então uma mecânica já conhecida, você tem o que? Bem menos problemas, né, em termos de operacionalidade, tá? E tem uma coisa que foi assim, vamos dizer que os gestores do ZIVB, né, os dois gestores aqui, tanto do SVIX como do ZIVB, eles tinham uma vantagem absurda sobre, vamos dizer, sobre todos os seus concorrentes que eram outros gestores. Uma vantagem absurda. Sabe qual que é a vantagem absurda que eles têm? Era algo observável. Tá? Então, para você pegar assim, mas quem é que me garante, né, que, por exemplo, esse modelo aí vai funcionar? É simples. Você pode fazer paper trade. Então, se você tem lá, tá? Então vamos lá. Você vai fazer um paper trade. Então vamos supor que aqui o VIX está 14% e aqui o VIX está 20%. O VIX do primeiro mês está 14 e está 20. É só você olhar. Então, se você tiver um contrato aqui que está no 14, você compra de volta e vende a 20. Bom, não sei se eu vou ganhar grana, porque esse contrato que eu vendi a 20 for para 30, eu vou perder. Eu vou perder. Mas aí você espera um mês e vê o que acontece. Aí depois de um mês, o que aconteceu? Esse veio para perto do 14, esse daqui sumiu e vai ter um outro contrato valendo 19 e 20. Então, o que é uma informação que você consegue ir lá no mercado e verificar se funciona.
Tá? Então, provavelmente foram feitos paper trades antes de serem lançados esses fundos, e eles mostraram ser extremamente vencedores, com um modelo extremamente antigo, que data o quê? Data a Grécia Antiga. Valeu, gente? Então, cuidado com esse excesso de inovação, esse excesso de novas ideias, porque muitas vezes são as ideias antigas, vamos dizer assim, não são as ideias antigas, os conceitos antigos, remodelados, reestudados, relidos, é que podem trazer um sucesso, uma vez que aquilo já funcionou no passado. Valeu, gente? Então é isso aí, bora estudar para vencer o mercado, né? Vou pedir que vocês vão lá para o YouTube Mestre dos Derivativos, né? E nós temos lá vários cursos, vários níveis de assinatura, e qualquer um dos níveis de assinatura que você fizer no canal Mestre Derivativo, eu acredito que você não vai se arrepender, porque é muito material que disponibilizamos. Valeu? E a partir de R$ 30 por mês, mas vai naquele de 100 que é o Imersão. O Imersão você já tem acesso a muito conteúdo. Valeu, gente? Um abraço aí para todos.